E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aurora Engenharia. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ventilação de esgoto, mais especificamente sobre o nível de transbordamento. Então, isso é uma dúvida de muitas pessoas e realmente é um conceito que poucos conhecem e menos ainda sabem de fato o que a gente deve aplicar nos nossos projetos para obedecer essa questão, né, do nível de transbordamento. Então hoje a gente vai falar sobre isso, quero esclarecer para vocês tudo que precisa ser esclarecido sobre esse conceito em um projeto hidrossanitário. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, eu estou aqui com um projeto, esse projeto não é nosso, mas a gente está fazendo uma consultoria em cima dele para encontrar pontos de melhoria nas instalações. Então, o nível de transbordamento é um desses pontos de melhoria aqui e a gente vai entender o porquê. Mas primeiro vamos contextualizar, né? Vamos entender o que é esse projeto aqui. Aqui a gente tem um banheiro de uma obra pública, então um banheiro público. Aqui a gente tem 3 lavatórios, os 3 lavatórios estão caindo aqui nessa caixa sifonada. Aqui a gente tem 3, eu acredito que são mictórios, tá? Não tenho certeza agora, mas eles também estão indo para essa caixa sifonada. Ambas as caixas sifonadas, se a gente virar aqui um pouquinho, dá para ver melhor. Elas têm essas ventilações aqui, uma para cada, beleza. Aí as duas estão conectadas aqui e seguindo para cá, né? Desse lado, a gente tem uma bateria aqui, de bacias sanitárias. 1, 2, 3, 4 bacias sanitárias. Outro lavatório aqui, tem até o sifãozinho dele aqui, é um lavatório que cai nessa caixa sifonada, e alguns ralos secos. Esses ralos secos eles estão também indo para a caixa sifonada. Aqui tem aparentemente um clean out. E olha só, aqui a gente tem uma ventilação, aqui a gente tem outra, mais uma, né? Tem várias ventilações. E todas as ventilações, vocês podem observar, elas estão se conectando aqui, e aí depois de todo mundo junto, elas seguem aqui, Isso aqui vai ser o terminal principal de ventilação, o que vai subir lá para cima. Bom, galera, aqui a gente tem vários pontos de melhoria, tá? Muitos deles eu até inclusive já fiz um vídeo falando sobre. Esse vídeo está aqui no canal. Na verdade tem 2 vídeos que são os vídeos de erros em projetos hidrossanitários. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada. Hoje a gente vai falar só sobre o nível de transbordamento. Antes de eu falar aqui sobre o projeto em específico, vamos dar uma olhada no que a norma nos diz sobre isso. Bom, aqui na NBR 8160, aqui no trecho 4.3.16, no item B, olha só. Ele está falando aqui sobre ligação das ventilações, né? Como ligar uma ventilação em uma coluna de ventilação ou em um ramal de ventilação. Então, quando feita uma tubulação horizontal, que é conforme está ali no projeto, deve ser executada acima do eixo da tubulação, levando-se o tubo ventilador de uma distância de até 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele ventilados, antes de ligar-se a outro tubo ventilador. Então, pessoal, esse texto aqui, ele parece um pouco confuso, né? Poderia ter sido escrito de uma maneira mais simples, mas o que ele está falando para a gente? Olha, antes de você conectar uma ventilação em um terminal, em um ramal de ventilação ou em outro tubo ventilador, respeite isso aqui, Eleva-se o tubo ventilador de uma distância de até 15 centímetros ou mais, acima do quê? Acima do nível de transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários. Isso aqui a gente abrevia para nível de transbordamento logo, tá? Por ele ventilados antes de ligar-se a outro tubo ventilador. A norma também traz para a gente a definição disso aqui, né? De tudo isso aqui, nível de transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários. Vamos dar uma olhada. Então, olha só, um pouco mais acima aqui na norma, lá perto do 4.3.14, na mesma página, a gente tem uma observaçãozinha aqui, Entende-se por nível de transbordamento da água do mais alto dos aparelhos sanitários, aquele referente aos aparelhos sanitários com seus desconectores ligados à tubulação de esgoto primário. Então, o que tiver em esgoto primário, ligado diretamente à rede principal, né, que geralmente são bacias sanitárias, pias de cozinha, tanques, máquinas, excluindo os aparelhos sanitários que despejam em ralos sifonados de piso.
Então, ou seja, o que está no esgoto secundário não. O que está sendo desaguado em caixa sifonada não vai contar como nível de transbordo. Então é isso, pessoal. Se a gente voltar no projeto agora, olha só. Será que o nível de transbordo aqui, nesse projeto, poderia ser a pia dos lavatórios? Não. Por quê? Porque eles estão caindo aqui na caixa sifonada. Então, a caixa sifonada ela é um ralo de piso, como a norma falou, né? E o ralo, sim, está ligado à rede principal. Então, como os lavatórios eles estão em esgoto secundário, eles não contam para considerar o nível de transbordo. O que contaria aqui para a gente? O nível das bacias sanitárias e o próprio nível do ralo sifonado aqui. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação para entender de vez por que a gente não pode fazer essas ligações dessa forma. Se a gente olhar à primeira vista, pode até parecer que está tudo bem, que está tudo certo, porque afinal de contas, aqui já está acima dos tubos de esgoto, né? Então, o esgoto não vai conseguir subir aqui, certo? Aqui vai ter tudo ar. Todas essas ventilações aqui, elas vão estar cheias de ar. Então, qual o problema, né? Qual o problema de deixar assim? Vamos imaginar agora uma seguinte situação. Vamos dar um zoom out aqui. Olha só. Aqui no final desse ramal, ó, vocês podem ver que a gente poderia dividir em duas partes. Então, uma parte aqui está desaguando aqui na frente e outra está indo direto para a caixa de inspeção. Então, imagine o seguinte. E se um belo dia essa caixa de inspeção aqui entupir? A gente sabe que é bem possível, muitos de vocês já devem até ter visto uma caixa de inspeção entupida, né? O que iria acontecer? Todo esse esgoto que está nesses tubos, ele ia começar, né, a encher o tubo. Então, aqui a gente tem uma bacia sanitária e a gente tem o esgoto também desses ralos, né, desse lavatório aqui, que está nessa caixa sifonada. Então, todo esse esgoto ele ia começar a cair aqui nesse tubo, não teria para onde ir, e o tubo vai o quê? Vai enchendo de esgoto, até que esse tubo fique completamente cheio de esgoto, não tenha mais para onde o esgoto escoar. E agora, o que vai acontecer com esse esgoto? Se a gente observar os níveis aqui, olha só. A tendência seria o quê? Ele encher até transbordar ou a caixa sifonada, que está no nível do piso, né? Ou começar a sair pela bacia sanitária. O nível de transbordo da bacia sanitária, obviamente, ele é mais alto que o da caixa sifonada. Inclusive, ele seria o nível de referência aqui para a gente, né? Seria o nível do item mais alto aqui. Porém, se esse esgoto começar a se encher, na verdade, ele ia entrar por esse tubo aqui da ventilação. Observem que ele está mais baixo até que o nível da caixa sifonada. Então, todo esse esgoto ia encher aqui, ia preencher esses tubos. Se o desentupimento não fosse resolvido, ia continuar caindo esgoto, ia continuar enchendo, ia chegar num ponto que todas as outras ventilações elas seriam contaminadas por esse esgoto. Por quê? Porque elas estão todas abaixo do nível dessa caixa, abaixo do nível de transbordo. Então, o que ia acontecer? A gente ia meio que contaminar de esgoto, né? A outra parte do esgoto, do outro lado. E mais do que isso, né? Pior do que isso, você iria fechar as ventilações. Ia chegar em um ponto que não ia ter mais ar ali, e então as ventilações iriam todas parar de funcionar. Então, por conta de um entupimento, né, que poderia prejudicar somente alguns aparelhos aqui desse lado, você está prejudicando todos os aparelhos do projeto. Então, essa é a principal razão da gente não conectar uma ventilação em outra abaixo desse nível de transbordamento. O que seria o correto? A gente poderia trazer esse tubo aqui nesse caminho, mas antes de conectar, a gente teria que subir esse tubo e lá em cima, né, acima do nível de transbordamento, aí sim eu posso conectar. E aí, galera, deu para entender melhor agora a questão do nível de transbordamento? Viu como é importante a gente entender o conceito para poder aplicar nos projetos e ficar tudo certo? Aqui, nesse exemplo, se a gente desconsiderar que um dia vai haver um entupimento, se você pensar, nunca vai ter um entupimento aqui para acontecer isso. Então, tudo bem, as ventilações poderiam sim estar ligadas dessa forma. Claro que tem algumas outras questões aqui que a gente ainda vai analisar como pontos de melhoria, mas que não vem ao caso agora.
Mas a gente não pode viver nessa utopia de pensar que algo nunca vai acontecer. Sempre vai haver um risco de ter um entupimento, ainda mais quando a gente tem uma caixa de inspeção. A caixa de inspeção ela é um ponto que pode causar entupimentos. Aqui está até interessante, isso aqui é outra coisa que a gente está observando. A gente tem um cleanout e a caixa de inspeção, não sei por que o pessoal fez dessa forma, mas eu vou descobrir. Isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha agregado um pouco de valor aí, de conhecimento para vocês. Se gostaram mesmo, não esquece de deixar o like, que ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdos para vocês. Deixa aí também um comentário e não se esqueça de se inscrever e compartilhar com um amigo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.